Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É o termo que encontramos no primeiro livro de Samuel, onde temos feito a exposição bíblica. Abra sua Bíblia então para nossa edificação, em 1 Samuel capítulo 5, onde daremos sequência à exposição das histórias bíblicas desse período tão importante da história do povo de Deus, que faz a transição da época dos juízes para a época do reinado, onde nós vamos ver o grande rei Davi, que aponta para Cristo Jesus, nascendo e reinando. Nesse primeiro momento, nós temos visto como personagem principal a figura de Samuel, o grande profeta, o último dos juízes, o primeiro dos profetas, que é como uma voz de trovão a falar para o seu povo. Vimos que Deus havia derribado o sacerdócio de Eli com seus filhos mundanos, Hofni e Finéias, trazido um grande castigo sobre eles. Deus não deixaria o seu povo vivendo em tamanha assolação. Então Deus levanta o jovem Samuel e esse vai crescendo e se fortalecendo, enquanto a família de Eli foi dizimada. Na última ocasião que nós estudamos, no capítulo 4, nós vimos exatamente o cumprimento de todas essas profecias. De fato, os dois filhos de Eli morreram. Quando a arca do Senhor foi tomada, o próprio Eli, angustiado com isso, caiu para trás e morreu, e quebrou o pescoço. Uma das noras de Eli, que estava grávida naquele momento, deu à luz a uma criança e morreu. E antes de morrer, deu o nome da criança dizendo Icabode, ou Icabô, querendo dizer com isso, foi-se a glória de Israel. Acabou a glória de Israel. Mas será que vai ser o castigo de Deus apenas sobre a sua linhagem, sobre o seu povo, e não sobre os outros? Pegaram a arca da aliança, levaram embora o utensílio sagrado do povo de Deus. Será que Deus vai deixar isso assim? Nós vamos ver hoje então, e na sequência dos próximos capítulos, o que vai acontecer com a arca da aliança, que é um artefato muito especial. Dentro dele estavam as tábuas dos mandamentos da lei de Deus, mas não devemos olhar para a arca da aliança como um amuleto mágico, porque senão você vai ficar igual Indiana Jones atrás da arca perdida. Mas a gente deve olhar para esse artefato como um dos instrumentos usados temporariamente no Antigo Testamento, sobre o qual se invocava o nome de Deus, que cumpriu o seu propósito. Hoje você pode até ter uma arca da aliança na sua casa, se quiser ter um brinquedinho, mas não como um utensílio que possa lhe trazer bênção ou sorte. Os próprios israelitas usaram a arca como amuleto, mesmo naquela época que ela tinha esse simbolismo, e se deram mal. Trouxeram a arca para o meio do arraial, começaram a dar brados, mas na hora da guerra ninguém fez nada. Perderam na batalha, e os filisteus mataram os filhos dos sacerdotes, destruiu inicialmente 4.000 homens, depois 30.000 homens foram mortos dos israelitas, e agora a arca é levada também em cativeiro para a terra dos filisteus. O que vai acontecer lá com essa arca? Vamos ver agora. O capítulo 5 é pequeno, então nós vamos lê-lo todo. Acompanhe a leitura que farei. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar de Asdod até o dia de hoje.
Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura contra nós e sobre Dagon, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Amém. Por volta do século 14, uma das piores pragas assolou o mundo antigo. Ficou conhecida como a peste negra. Alguns mais entusiastas chegam a dizer que foram mortos durante todo o período mais de 200 milhões de pessoas. A Europa, a Ásia e alguns outros lugares foram devastados com a peste bubônica. Ratos para todo lado, levando aquela doença e dizimando tantas pessoas. Há pouco tempo nós vivenciamos uma pandemia também de escala mundial, mas que nem de perto pode ser comparada com o que aconteceu com a peste bubônica. Há uns 100 anos atrás houve outras pragas, e sempre que acontece alguma coisa dessa, as pessoas ficam temerosas, enfrentando suas dificuldades e sem saber o que o futuro lhe reserva, já que estão passando por um momento onde a morte começa a ficar mais próxima delas. Foi isso que começou a acontecer nas terras dos filisteus. Os filisteus começaram a vivenciar uma espécie de peste bubônica também. A gente pode entender isso porque depois, quando eles vão fazer as oferendas para tentar se livrar da ira de Deus que caiu sobre eles, eles fizeram algumas oferendas, e no capítulo 6 nos é dito que uma dessas oferendas era no formato de ratos. Então eles faziam, capítulo 6, verso 4, segundo o número dos príncipes de Israel, dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é só uma, e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Foi uma praga terrível, pessoas com tumores, pessoas doentes, pessoas morrendo. E quando acontece uma coisa dessa, a gente fica pensando: qual o propósito disso? Imagine tanta gente morrer. Às vezes a gente não consegue olhar um aspecto que eu queria deixar diante dos nossos olhos hoje, que é o castigo de Deus. Eu fico feliz de estar falando isso não no meio da pandemia, porque senão ia ser um pouco mais difícil para você refletir sobre isso. Mas você pensar que mortes em grande escala, ainda até mesmo aquelas mortes que você fala, mas olha só o que aconteceu ali naquele lugar, uma chacina, um assassinato, coisa do tipo, nada disso está fora do controle de Deus. Guerras, destruição também de muitas vidas. E você fala, onde é que está Deus? Deus está no controle disso tudo, e a mão da providência de Deus está nisso também, só que não de uma forma tão favorável como a gente sempre procura ver. É muito comum a gente sempre pensar no ser de Deus como um ser bondoso, justo, amoroso, que nos ama e quer bem.
E você não está errado ao dizer isso. Mas poucas são as vezes que nós enfatizamos que esse Deus é um Deus santo e justo que não tolera o pecado. E aquilo que o homem semear, certamente ceifará. A ira de Deus se revela do céu contra toda iniquidade, toda impiedade. Tudo que tem de errado acontecendo hoje, parece, às vezes a gente olha isso até no cenário político, estão aprontando, ninguém faz nada. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde a justiça de Deus vem. Ela nunca deixa de ser executada. Às vezes não acontece na hora que a gente quer, porque pela sua vontade já tinha executado um monte de gente, né? Se dependesse talvez de nós, a gente já tinha executado a metade da raça humana, olhando para algumas atrocidades, ia só deletando alguns aqui, destruindo. Mas, graças a Deus, nós não somos assim. Deus é também longânimo. Esse Deus que é justo e que derrama de sua ira, esse Deus que é amoroso e que age com misericórdia, a Bíblia diz também que ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, no ser de Deus, que tem todas essas facetas do seu ser, em perfeita harmonia com sua santidade, eternidade, divindade, faz com que a gente também pare para refletir sobre o castigo de Deus. Deus castiga. Como assim, pastor? Deus não é bom? O diabo é que castiga, né? E Deus abençoa, não. A maldição é de Deus. O castigo também é de Deus. E eu gostaria que você pudesse pensar sobre isso nesse texto que fala sobre o castigo da mão de Deus. Essa expressão, mão do Senhor castigando, aparece pelo menos 3 vezes no texto que nós lemos. Inicialmente no verso 6 diz assim: porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod. Então se observa que a razão era a mão do Senhor operando ali. Depois no versículo 9 diz de novo: depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade. Então toda a assolação que aconteceu ali, a causa era a mão do Senhor. E finalmente, no versículo 11, nos é dito: porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Então o texto deixa claro que o castigo era divino. Era Deus castigando os filisteus. Bem, esse aqui é o mais que comum, porque se ele começa já castigando o seu povo, o que dizer dos ímpios? Porque os primeiros que Deus castigou foram os israelitas. Eli, que era sacerdote, mas não soube criar seus filhos, recebeu o castigo de Deus. Hofni e Finéias, que não desfrutaram, não souberam aproveitar o privilégio de serem filhos do sacerdote, foram também destruídos. O povo que viveu nesse tempo e não soube valorizar o benefício de conhecer o Deus de Israel e viveu de qualquer jeito, também foi dizimado, e muitos morreram na guerra. E agora nós temos esse Deus que castigou o seu próprio povo pactual. É como que diz assim: é como se você tivesse um menino que bateram no seu filho e aí fizeram uma coisa feia com ele. Aí você pega, conversa com ele, porque ele aprontou mesmo. Mas quem foi que fez isso com você? Aí o pai vai agora, vou atrás de quem fez essa maldade com meu filho. Bem, quando o pai vai reclamar com o filho é de um jeito, agora na hora dele vingar o próprio filho é diferente. Então Deus primeiro castiga o seu povo. Agora eu vou atrás daqueles filisteus. Quem que eles pensam que são para pegarem a minha arca, as minhas coisas sagradas, para destruírem o meu povo? Então Deus em sua soberania, ele opera em todas as coisas. E mesmo usando os filisteus para castigar o seu povo, agora ele lança pragas para assolar os filisteus. É importante a gente perceber o capítulo 5 dentro de uma esfera maior que nós vamos ver a partir dos próximos estudos, porque nós temos uma espécie de quiasmo aqui. No capítulo 4, o capítulo anterior, nós temos uma estrutura, os capítulos 4 a 7, que ela é no formato de um quiasmo. Se você pudesse visualizar isso num texto, era como se fosse alguma coisa assim. Uma verdade dita em cima, depois ela é dita embaixo. Depois outra coisa dita em segundo lugar, e aqui também. Até uma verdade no centro, que é a principal.
E há um paralelismo disso. Por exemplo, no capítulo 4, ele fala sobre uma batalha em Ebenezer, que é vencida pelos filisteus. Lá no capítulo 7, também tem uma batalha em Ebenezer, que é vencida pelos israelitas. Depois nós temos a arca que estava cativa nas mãos dos gentios na Filisteia. Lá embaixo, a arca está nas mãos dos gentios em Quiriate Jearim. Depois, mais uma vez nesse paralelismo, nós temos a arca causando tormento na Filístia, que é o texto que nós lemos do capítulo 5, e depois a arca causando tormentos em Bet-Semes. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos. E a mensagem central vai ser exatamente o capítulo 6, de 1 a 18, quando a arca retorna para Israel. Aquilo que é de Deus, ele traz de volta. Então, dentro dessa perspectiva maior, eu quero falar então para vocês sobre o castigo da mão de Deus aqui sobre os filisteus e trazer algumas lições para nós também. A estrutura do texto é pontuada por essa própria expressão em cada cidade onde Deus ia castigando. Os versos iniciais de 1 a 6, nós temos o castigo de Deus sobre a cidade de Asdod, uma cidade filisteia. Depois, os versos 7 a 9, onde nós temos o castigo sobre a cidade de Gate. E, finalmente, dos versos 10 a 12, o castigo sobre Ecrom. Então, essas 3 cidades vão ser penalizadas por Deus severamente. Vamos observar cada uma delas e tirar algumas lições para nós. A primeira parte, então, os versos de 1 a 6, nos falam dessa arca chegando, a arca que foi tomada depois da vitória sobre os israelitas e é levada agora para o território pagão dos filisteus. Diz o texto: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a esse. Dagom era um deus pagão. Então imagine aquele templo consagrado a Deus, e agora se traz a arca da aliança para dentro desse templo. É como se eles estivessem dizendo assim: olha como nós somos fortes e poderosos, nós vencemos os israelitas, ainda pegamos utensílios sagrados dele. E botou a arca da aliança lá no meio do templo. Para nós, uma profanação. Pegar a arca de Deus e levar para um altar pagão, de um Deus pagão, uma verdadeira profanação das coisas de Deus. Um sacrilégio fazer uma coisa dessa. Porque ali eles estavam exaltando o profano, que era Dagom, e desprezando o sagrado, que era a arca da aliança. E ao fazerem isso, não tinham ideia do que poderia acontecer. Olha o que foi que aconteceu. Levantando-se de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte. Quando eles chegam no templo, o que aconteceu? O deus Dagom estava a imagem de escultura, que era uma imagem grande, tenta imaginar aí, eu não sei qual era o tamanho, mas pensa aquele deus, aquela coisa feia lá, que alguns estão fazendo assim, né? Cruz credo nesse negócio. Então aquela imagem enorme, caída no chão. Está lá o Dagom com a cara no chão, prostrado, e era bem pictórico o negócio, assim, você via o Dagom caído e uma arquinha do lado. Mas o que aconteceu aqui? Caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Os homens falam: meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Oh meu Deus, não sei o quê. E aí vai aqueles vários homens, levantam aquela imagem, colocam ela de novo no seu local e foram embora. E ficaram: meu Deus, nunca vi isso, como é que esse negócio? Foi um vento? Foi o que aconteceu aqui que derrubou esse negócio daqui? Você sabe o que foi que derrubou ali? Não. Será que foi um desastrado que nem você, que passou lá na hora e bateu assim sem querer? Porque tem umas pessoas que são desengonçadas, né? Tem uns caras que parecem que tem rabo de tiranossauro rex, né? Ele vira pro lado assim e sai derrubando as coisas. Será que foi isso que aconteceu? Que a imagem do Dagom caiu? Verso 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído, de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficaram apenas o tronco. Agora a cena é diferente. A imagem agora está caída, a cabeça decepada,
as mãos cortadas, está só o tronco do Dagon. O que é interessante do texto, porque a gente sabe que é uma imagem de escultura. E uma imagem de escultura não anda. O Salmo mesmo diz, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem pés, mas não andam. Antes que você comece a achar que parecendo Toy Story, né? Quando todo mundo sai da presença, os objetos inanimados começam a se mexer. Não tem essa ideia. Mas o texto diz que Dagon jazia caído. Jazia. Dagon estava morto, caído. Mas como que um ídolo está morto, se o ídolo já é morto? Mas é a ênfase do texto. Jazia caído Dagon, de bruços, diante da arca de Deus, cabeça arrancada, mãos cortadas, ou seja, não vai se levantar, não vai viver, não vai fazer nada. Era simbólico o que estava acontecendo. E os sacerdotes daquele lugar, os sacerdotes de Dagon, por causa disso, ficaram com tanto medo que diz o texto que eles não pisavam mais o limiar de Asdod. É interessante a gente perceber isso aqui. Irmãos, eu não quero que vocês saiam aqui achando que objetos inanimados começam a se mexer. Ah, pastor, então é por isso que eu fui num lugar e de repente olhei e tinha uma imagem de escultura me olhando. Aí eu fui para o outro lado, ela estava virada para mim de novo. Era o capeta. Era o que isso aqui? Cuidado com essas interpretações. Mas aquele símbolo maior da divindade deles estava agora prostrada, mostrando que diante de Yahvé ele não era nada. Não foi ninguém quem fez isso. Deus de alguma maneira quebrou aquele ídolo. E Deus não precisa se utilizar de pessoas. Ou quem sabe um dia nós vamos chegar na glória do céu e descobrir quem foi o miserável que foi lá e quebrou o Asdod e cortou a cabeça fora. Mas a gente não tem essa informação do texto, como é que isso aconteceu. Mas a gente sabe que foi Deus quem assim o fez. Quem derrubou a imagem no primeiro dia e no segundo dia derrubou a imagem, quebrou, arrancou a cabeça e as mãos, mostrando que aquela imagem, aquela divindade que os filisteus adoravam e achavam que era tão importante, ela não é nada diante do Deus Todo-Poderoso. A conclusão dessa passagem é que a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod. Não era apenas um castigo simbólico, a imagem foi quebrada. Mas agora, ali é para eles saberem, por que é que está acontecendo o que está acontecendo? O Deus de vocês foi destruído. O Deus que vocês trouxeram para cá está causando males para vocês. E aí a conclusão do verso 6, assolou, feriu de tumores, tanto os de Asdod como os do seu território. Ou seja, toda aquela região foi assolada com tumores. Como eu citei no início, é possível que alguns desses tumores fossem semelhantes à peste bubônica da época. Porque por meio desses ratos que iam correndo, levando, infestando as cidades e as pessoas sendo contaminadas, tumores nascendo nas pessoas, elas sem saberem por quê. Era o castigo de Deus sobre o seu povo. Assim também, quando no Egito Antigo veio as pragas, era o castigo de Deus sobre aquele povo. E nós não podemos aqui, meus irmãos, avançar sem começar a fazer algumas reflexões. Deus é um Deus santo e justo. Ele não tolera o pecado. Os filisteus viviam a sua vida pagã, com a sua idolatria, com a sua vida pecaminosa. Eles viviam distantes de Deus, não queriam saber de Deus. Não tem como essas pessoas viverem dessa maneira e achar que nada vai lhes acontecer. Assim também eu digo hoje, ninguém pense que vai semear o mal e que não vai colher isso. Nunca imagine que uma vida desregrada vai colher lá na frente sucesso e prosperidade. Nunca ache que aquele que pratica injustiça, um mundo de injustiça, todo mundo vai fazer vista grossa e ninguém vai ver. Há um Deus nos céus que contempla todas as coisas. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Há um Deus nos céus que está vendo tudo e Ele exerce justiça. Mais cedo ou mais tarde exercerá justiça sobre nós também.
Eu queria que você pudesse pensar aqui no que João fala no capítulo 3. Ele diz assim, que aqueles que não creem, sobre eles permanece a ira de Deus. Uma vida sem Cristo é como viver em Asdod, nos dias que a arca foi levada para lá. Viver sem Cristo ou sem compromisso com Deus é como viver naqueles dias antigos, debaixo da ira de Deus e mais cedo ou mais tarde sendo castigados. Isso nos faz pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu tenho vivido e glorificado a Deus? Eu tenho honrado a Deus, eu tenho amado a Deus, eu tenho provocado a ira de Deus sobre a minha vida? O castigo de Deus pode vir sobre você, e de maneiras que a gente menos espera. Quando alguma coisa acontecer de ruim na vida de qualquer um, não diga assim, bem que o pastor disse que alguma coisa ruim ia acontecer, pastor, bati o carro. Eita, que me apareceu um câncer, pastor, o senhor tem uma boca de praga mesmo, né? Falou e me apareceu. Por favor, não me bote nessa conta. Mas eu não posso ser omisso em dizer que pode ser sim que foi Deus que quis lhe castigar por causa dos teus pecados. Se você não foi castigado por causa dos teus pecados, é pura graça de Deus até agora. Deus é longânimo. Na verdade, a dinamite que vai estourar sobre as suas mãos já foi riscada lá, o pavio está vindo. É porque está queimando ainda, não chegou aqui, mas está vindo já, viu? Você sabe em que ponto está? Não fica esperando, não, vai nada, esse negócio vai dar chabu, esse negócio não vai estourar coisa nenhuma. A ira de Deus virá. O castigo de Deus virá e não tardará. Nós devemos ter convicção disso. O povo de Asdod bem poderia dizer, de fato, a mão do Senhor, a mão de Yahvé, nos castigou duramente. Mas nem com isso eles se converteram, porque não é isso que converte as pessoas. Vamos ver a segunda parte do texto agora. O que me chama a atenção é que esse pessoal ficou com pena do Deus deles. Asdod ficou assolada, o Deus Dagon foi quebrado, o povo, em vez de se prostrar e dizer só Yahvé é Deus, eles ficaram com pena dos seus deuses. Manda esse negócio embora daqui. Olha o que é dito agora dos versos 7 a 9, onde a arca da aliança é rapidamente tirada de Asdod, manda para outro canto, porque aqui está trazendo muita assolação. E a arca agora é transportada de Asdod até a grande cidade de Gate. Diz o texto assim: vendo os homens de Asdod que assim era, ou seja, que a mão do Senhor estava penalizando eles, eles disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel. Presta atenção. Pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. Eles tiveram pena dos seus deuses, mas não se converteram. Não, tira esse negócio daqui. Era hora deles dizerem: Dagon não é nada, Deus forte é Yahvé. Mas eles, ao invés de se converterem, não, tira essa arca daqui, esse negócio está fazendo mal para o nosso Deusinho. Só para restaurar essa imagem vai dar um trabalho danado agora. Eles não se converteram. E então enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Então eles levaram aquele artefato como sendo um triunfo de guerra, mas agora aquele artefato está trazendo malefícios no meio dos filisteus. E então eles: o que nós vamos fazer com isso aqui agora? E eles então responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Então imagine, não sabemos até aqui a forma que eles estão levando. Até a forma de transportar essa arca era prevista na Bíblia. Ninguém pode mexer com as coisas de Deus de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito, vai acabar recebendo o castigo da mão de Deus. E o texto então diz que a arca de alguma maneira foi transportada de Asdod até a cidade de Gate. E vem mais essa conclusão do verso 9: depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror,
pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Observe que eram crianças doentes, jovens, adultos, ninguém foi poupado. Todo mundo estava sendo assolado. Houve aqui em Gate uma expressão mais forte que aparece, houve muito grande terror. A mão do Senhor foi contra aquela outra cidade, ou seja, aquele mal que estava todo mundo dizendo, meu Deus do céu, esse negócio está acontecendo lá, que triste, graças a Deus que nós não estamos lá. Daqui a pouco chega a Arca da Aliança aqui, eles, meu pai, e estoura a pandemia, vamos dizer assim, na cidade de Gate também, todo mundo começa a morrer, quem não morre fica com tumores, e as cidades assoladas e destruídas. Que tristeza nós temos aqui nesse sentido. Isso tudo porque mexeram de forma irregular nas coisas sagradas de Deus. Presta atenção numa coisa. Nunca brinque com as coisas de Deus. De Deus não se zomba, que o homem semear certamente ceifará. Poderia ilustrar com inúmeros casos, mas cito alguns. Nadab e Abiú deveriam levar as chamas dos sacrifícios ali e levar aquele fogo sempre dos sacrifícios. E a Bíblia diz que levaram fogo estranho, o que o Senhor não ordenara. Naquele momento Deus os fulminou para mostrar a sua santidade. Deus fez isso com 2 filhos de sacerdote. Pecar contra Deus é sempre grave. Agora, pecar contra Deus em suas coisas sagradas é mais grave ainda. Nós temos, por exemplo, um rei que pega dos utensílios sagrados, o rei Belsazar, e ele começa a pegar as taças, todos os utensílios que Nabucodonosor havia trazido para a Babilônia, e ele pega os utensílios sagrados e começa agora a adorar os falsos deuses, exaltar o profano, e desprezar aquilo que era sagrado. E ao fazer isso, de repente, aparecem uns dedos, e os dedos vêm numa parede e escrevem Mene, Mene, Tekel, Parsim. Contado, contado, pesado e dividido. Ninguém sabia o que significava. Chamaram todo mundo para interpretar, ninguém sabia, até que chamaram Daniel. E Daniel então interpretou. O teu reino foi contado e foi achado em falta. Foi pesado e foi dividido. Hoje mesmo tu vai cair. E naquele mesmo dia, o império babilônico ruiu e deu lugar ao império medo-persa. Deus controla todas as coisas. Os homens fazem o mal, achando que conquistaram tudo. E o grande problema é que às vezes a gente mexe com as coisas de Deus e depois esquece e acha que Deus não viu. Deus é longânimo, como eu falei. Às vezes a ira não vem na hora. Quando Deus disse que ia matar o povo antigo no dilúvio, Deus deu 120 anos, desde o dia que ele disse que ia derramar o dilúvio até executar o dilúvio. Imagine Deus irado, né? Vou acabar com vocês daqui a 120 anos. Que paciência, né? E aí quando passa 120 anos, mas o que está acontecendo comigo? Eu não fiz nada esses dias, eu não fiz nada. Mas você vem semeando o mal faz tempo. Às vezes você está colhendo hoje coisas que você plantou lá atrás. Existem males que você está colhendo hoje que foram semeados lá atrás. Nós vamos ver isso de uma forma mais intensa nos próximos capítulos. Mas aqui para nós fica a lição. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, não podemos zombar das coisas de Deus. Meu filho, você foi feito templo santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. O que você está fazendo com a sua vida? O que você tem feito nos seus dias? Como você tem vivido? Você tem glorificado a Deus? Você tem amado a Deus? Ou tem vivido nos seus próprios prazeres, fazendo a sua própria vontade? Depois, quando vir as assolações sobre a sua vida, você vai ficar perguntando, mas por que está isso acontecendo comigo? Às vezes não foi ali especificamente, mas é o que tu vem semeando de mal ao longo dos anos. Nada ficará oculto diante de Deus. Deus está vendo tudo o que você faz. Não brinque com as coisas de Deus. Honre a Deus, porque a mão do Senhor pode pesar sobre a sua vida também. E horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado.
Vamos para a última parte do texto agora. De Gate para Ecrom, versículo 10. Enviaram a arca para Ecrom. Sucedeu que, em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e o nosso povo. Então observe, o povo já está sabendo da notícia, né? Não tinha WhatsApp, nem CNN naquela época, não tinha essas coisas de internet e tal, mas a notícia corre. Asdod foi dizimada, Gate foi arrebentada, a arca de Deus por onde passa destrói, e agora vocês estão mandando para nós? É para matar a gente? Então os de Ecrom já estão de olho aberto aqui, mas não vai adiantar nada, só vão saber da informação. Se eles não souberem como se livrar dessa maldição, eles estarão perdidos para sempre. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas disseram isso, versículo 11. Então enviaram mensageiros e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram, observe que eles reúnem as lideranças, nos dois casos, né? Reúne os príncipes e decide, o que a gente faz? E agora vem uma outra resolução. A resolução vai ser melhor agora, pelo menos. A resolução é, manda de volta isso para o dono, devolve o que não pertence para a gente. Enquanto estava em Asdod, faz o que com isso? Manda para Gate. Quando estava em Gate, o que a gente faz com isso? Manda para Ecrom. E agora de Ecrom ele fala, rapaz, não manda para canto mais nenhum não, manda de volta, para ver se esse negócio, essa maldição sai da nossa terra. Devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem o nosso povo. Devolva isso, manda de volta para a terra de Israel. O que é mais interessante é que em todo esse tempo, vendo o castigo de Deus, ninguém se converte. Por isso que o texto fala da mão do Senhor castigando. É um castigo sem arrependimento, é um castigo sem segunda chance, é uma destruição total, não há esperança, há só desolação, tristeza, angústia, choro e ranger de dentes. É a ira de Deus se manifestando sobre uma nação ímpia que não quis saber de Deus. Um dia, muitas pessoas estarão também recebendo sobre si o justo castigo pelos seus pecados. A Bíblia diz que é um lugar de choro e ranger de dentes, o inferno. Vão fechar seus olhos aqui e vão achar que nada aconteceu, mas de repente, quando fecha seus olhos aqui, essa alma direto para o inferno. O sofrimento, a angústia, fez com que, em uma das histórias contadas por Jesus, um homem em tormentos no inferno dissesse: Pai Abraão, manda o Lázaro molhar a ponta do dedo dele em água e me refrescar a língua, porque eu estou em tormentos nessas chamas. E ele diz, há uma grande separação, não tem mais como ninguém fazer isso. E ele lá em angústia, angústias infernais. Você já parou para pensar o que é o fogo do inferno? Ah, pastor, isso aí não existe. Você quer treinar, você quer testar para ver se não existe mesmo? E se, imagina, né? O cara apostar, não, mas não existe. E se existir? Então é melhor você já botar sua barba de molho. O lugar de tormentos era tão grande que ele queria que a ponta do dedo molhado em água lhe refrescasse a língua. Eu nunca refresquei minha língua com o dedo molhado de água. O desespero do inferno era muito grande mesmo. Na hora, ele ficou até piedoso, começou a lembrar da família. Então deixa eu voltar para eu contar para a minha família, para eles não virem para cá. E ele respondeu, o pastor Daniel está pregando lá para eles, que eles se arrependam. Porque ainda que alguém volte dentre os mortos para pregar, as pessoas não vão acreditar. É igual o exemplo aqui. Sinais, milagres, vamos dizer, coisas inexplicáveis, o povo não se converteu. O homem quis ser um missionário, depois estava no inferno. Deixa eu ir lá para evangelizar os meus. O cara queria, agora com ardor missionário. Ardor missionário do inferno. Não tem mais o que se fazer. Então imagine o desespero. Por que a Bíblia diz que é um lugar de choro e ranger de dentes? Porque é um lugar de dor
e de ranger os dentes de decepção. Meu Deus, como eu estava lá no culto, o pastor pregou, aquela palavra era para mim, e eu não quis, que burro que eu fui, e agora eu estou aqui para o resto da vida. Ele vai ficar naquele desespero por toda a eternidade, ele não vai ficar lá uma semana, ele vai ficar lá de eterno, em sofrimento e dor. É o castigo que merece por causa dos seus pecados. Assim como lá em Ecrom, houve angústia, porque as pessoas achavam, vai vir morte, vai vir desolação, e o versículo 11 diz, porque havia terror de morte em toda a cidade, a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos de tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu, o povo desesperado, clamando, ai meu Deus do céu, me socorre, e sem saber o que fazer. Embora eles clamavam, mas eles não sabiam clamar a Yahvé. Eles não sabiam clamar ao Deus verdadeiro. Eles estavam perdidos, fechados em sua idolatria. Iam gritar desesperados, iam chorar desesperados, iam morrer desesperados, iam queimar no inferno. Que coisa triste, mas é verdade. Nem sempre a gente fala disso. Pastor, essa mensagem é meio pesada, né? Vou ter até pesadelo essa noite, falando dessas coisas assim. É melhor falar que Jesus me perdoa, que Jesus me aceita do jeito que eu sou, que Jesus me deu uma outra chance. Sim, não deixa de existir isso, mas você precisa saber que há um Deus irado contra o mal que está sendo praticado nesse mundo, e não é por aquelas outras pessoas, é por você. Deus sabe o mal que você pratica, e o castigo da mão de Deus há de vir sobre todos aqueles que se esquecem de Deus. Antes da gente concluir, vamos fazer algumas aplicações, e uma aplicação cristocêntrica que a gente pode falar dessa passagem, né? Onde é que está Cristo nisso aqui? Porque só tem castigo, só tem morte, só tem assolação. Onde é que eu vejo Cristo nisso tudo? Primeiramente a gente vê na própria representação da Arca da Aliança, o objeto sagrado, o utensílio sagrado mais especial que o povo tinha todo zelo, sobre ele invocava o nome de Deus, foi agora tirado do meio do seu povo, assim como Cristo também foi tomado, o justo sendo tomado pelos injustos. Pegaram o utensílio sagrado agora e profanaram, botaram ele dentro de um altar pagão. Assim também o Filho de Deus veio a esse mundo, foi ultrajado, foi blasfemado, foi cuspido. Se prostraram diante dele em zombaria e disseram, salve Rei de Israel. Mas na verdade eles estavam zombando do nosso Deus. Cristo entregou as suas coisas mais preciosas, a sua própria vida, para que pudesse trazer redenção a cada um de nós. O castigo da mão de Deus, a gente precisa entender também que o Deus que derrama da sua ira castigando o pecador, também é o mesmo Deus que envia seu Filho para receber a ira de Deus no lugar do seu povo pactual. É Jesus Cristo que leva o castigo de Deus. A maldição que deveria cair sobre a sua vida, caiu sobre Cristo. É Cristo quem leva sobre si todo o peso do nosso pecado. Todo o mal que você já praticou, pensou, idealizou, estava sobre ele. Lá na cruz do Calvário estava nosso Senhor. Isaías bem declarou, certamente ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Filho de Deus, Jesus Cristo, na cruz foi castigado. A mão de Deus caiu sobre Jesus Cristo, para que não caísse sobre você. A única redenção que nós temos contra o castigo de Deus é nos refugiarmos em Jesus. Não existe outra coisa a fazer. Eu não posso também encerrar essa mensagem sem dizer isso, né? Senão você vai sair daqui, meu Deus do céu, alguma coisa vai acontecer comigo, vai parecer uma premonição. Você vai sair daqui, o carro vai bater, vai chegar em casa, a energia vai tocar fogo no seu prédio, alguma coisa vai acontecer, uma peste vai acontecer na minha vida. Calma, você precisa entender uma coisa. Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, ele recebeu a maldição divina, o castigo que deveria cair sobre os seus ombros, veio sobre ele. Então posso seguir adiante? Não. Veio sobre aqueles, esse benefício vem sobre aqueles que creem em Jesus,
que entregam suas vidas nas mãos de Jesus, que vivem pela fé no Filho de Deus, que se arrependem dos seus pecados, que buscam viver em novidade de vida. Essas pessoas agora, elas têm um guarda-chuva enorme sobre elas. O sangue do Cordeiro está sobre elas. Cristo protege elas. A ira de Deus não mais atinge as suas vidas, porque Cristo está fazendo essa proteção sobre cada um de nós. Irmãos, eu fico constrangido quando falo disso, porque eu vejo que era assim que eu deveria ser totalmente trucidado, arrebentado, destruído por causa dos meus pecados, mas Cristo fez isso sobre a minha vida e nada me atingiu. Eu simplesmente olhei para Ele e criei. E isso só foi possível porque Ele tocou um dia no meu coração enquanto eu estava ouvindo a pregação, como você está ouvindo aqui agora. E a minha oração sincera é que enquanto eu estou pregando aqui agora, você também possa se arrepender dos seus pecados para sair debaixo do castigo de Deus e ficar debaixo da proteção de Cristo, tendo uma nova vida e não tendo mais que viver desesperado, angustiado, em choro e ranger de dentes, mas com alegria e satisfação por encontrar perdão para os seus pecados. Algum de vocês mora em Asdod? Desse lado tem alguém que mora em Gat. Algum morador aqui de Ecrom? Graças a Deus, vocês não estão naquele período. Aquelas pessoas não tiveram a oportunidade de ouvir o que vocês estão ouvindo aqui agora. Se tivessem ouvido essa mensagem, quem sabe rapidamente iam correr e dizer: por favor, me mostre uma saída. Eu não quero ser destruído com a maioria. Mas você está aqui hoje ouvindo essa mensagem que foi escrita para nossa advertência. Você não precisa ser destruído por causa dos teus pecados. Você pode ser acolhido nos braços de nosso Senhor Jesus. As mãos ensanguentadas de nosso Redentor podem te purificar de todos os teus delitos e pecados. Não existe pecado tão grande que tenha cometido que Ele não possa perdoar. Você pode encontrar abrigo seguro no castelo forte que é o nosso Deus. O que devemos fazer então? Nos render a Ele em humilde devoção. Clamar a Ele: Senhor, tem misericórdia de minha vida, me rendo a Ti. Ou como temos na letra de um dos nossos hinos: as minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Que você possa, ao ouvir essa mensagem que fala sobre o castigo da mão de Deus, se abrigar da ira divina na pessoa bendita de Jesus. Mas aqueles que não o fizerem já foram avisados, e um dia o castigo da mão de Deus virá sobre eles. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia. Amém.